Olá, boa noite a todos. O pessoal já tá chegando, Priscila, Laisha, Ednei, Keila, Dani, Carol, Mônica. Muito bem. Alguns avaliadores, clientes do IBS, ex-alunos, alunos. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje é uma live muito especial. Nós temos um convidado que vai falar um pouquinho sobre um projeto que se solidificou com o IBS. Estaremos aqui com a Elaine Costa para falar um pouquinho pra gente do programa Closer to Zero. Deixa eu ver só se ela entrou. Elaine, se você entrou já na live, acena pra mim. Ah, ela já tá aqui. Muito bem. Ó, já vou te convidar, Elaine. Vamos ver se ela consegue entrar aqui ao vivo com a gente. Ah, Olá! muito bem, deu super certo. Tudo bem? Muito bem-vinda, tá lindíssima. Pois é, me arrumei para vocês. Pois é, muito bem. Obrigada, viu, pelo prestígio. Até parece, é um prazer enorme estar aqui. Muito bem. Elaine, obrigada, viu, pelo aceite ao convite. Tenho certeza que essa noite aqui será muito rica. A Elaine Especial. tem muitos anos, não vou falar quantos, mas ela tem muitos anos de experiência em terapia intensiva, trabalhando prevenção e segurança do paciente, e tem trabalhado aí à frente da SMI-Fenefel na área de marketing, mas praticamente tudo aí é bem assistencial, né? Com bastante conteúdo científico, em alguns projetos, e um deles é um projeto com o IBS, e a gente convidou a Elaine aqui para dividir esse conhecimento, esse know-how conosco. Elaine, se você quiser se apresentar, fica à vontade. Bom, meu nome é Elaine Costa, estou feliz de ver aqui vários convidados muito amigos, pessoas que a gente encontrou aí ao longo desses anos todos, visitando vários hospitais, outros que a gente já trabalhou em conjunto em outras instituições e outras empresas. Então, estou muito feliz com esse convite, com esse trabalho em conjunto com vocês. Sou enfermeira de formação, hoje atuo como gerente de marketing, como você bem falou, na Smith Nephew, que é uma empresa inglesa, que já existe aproximadamente quase 160 anos. É um idoso bastante jovem, né, bastante atualizado, uma empresa que trabalha não só no desenvolvimento e na inovação de recursos tecnológicos, voltado não só para tratamento de feridas, mas muitas outras áreas, por exemplo, ortopedia, sports medicine, rincon. Então, tem uma atuação aí bastante ampla. E a gente aposta muito também, não só no desenvolvimento de tecnologias, mas também no apoio de iniciativas que possam trazer. A gente tem um conceito muito importante dentro da Smith que chama Life Unlimited. E a proposta é atuar para que os nossos clientes possam ter uma liberdade de vida de fato, que possam viver plenamente. Então, é um ponto muito importante para nós dentro da Smith. Muito bem. Elaine, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o programa Closer to Zero, né? Então, vocês têm até um slogan de máxima segurança e mínima incidência, né? Por que esse slogan? E o que quer dizer dentro do programa essa frase aí tão emblemática? Bom, o programa Closer to Zero, ele nasceu de um desejo, uma ambição a nível mundial por parte da Smith Nephew, desse slogan Closer to Zero, em tentar aproximar de zero tudo aquilo que traz algum impedimento para esse conceito de Life Unlimited, como eu falei. Então, por exemplo, diminuição da incidência de lesão por pressão é um dos pilares mais importantes dentro deste conceito, mas também redução de complicações de feridas operatórias, reduções de complicações em feridas crônicas, enfim, tentar diminuir aí
qualquer tipo de complicação que possa trazer uma limitação na nossa forma de viver. O programa Closer to Zero, ele nasceu muito em sinergia com esse conceito, em que nós procuramos, dentro da nossa rotina de trabalho, visitando os nossos clientes, quais são os tipos de lesões que mais interferem, que têm uma incidência muito alta. Já que a gente trabalha com tratamento de feridas, a lesão por pressão é uma lesão muito frequente e é triste saber que ela pode ser evitada na sua grande maioria. Nos dias de hoje, com o Covid, infelizmente a gente tem observado que o quadro crônico dos pacientes e como consequência das complicações determina um prolongamento do tempo de internação. Então, no nosso dia a dia, infelizmente o Brasil ele não é muito forte em análises estatísticas, mas o nosso feeling é muito claro e cada instituição dentro do seu universo, algumas com um processo muito mais estruturado e outra menos, elas conseguem apontar ali se de fato teve um aumento ou não da incidência de lesão por pressão. E é nítido que, apesar de todos os esforços, até pela própria complicação do paciente e até pelo direcionamento dos recursos dentro das instituições para a prevenção de complicação, por exemplo, para a prevenção de lesão por pressão, vem reduzindo muito e direcionado para outros tipos de investimentos. Então, isso acabou determinando um boom muito importante no desenvolvimento dessas lesões. Mas o programa Closer to Zero nasceu muito antes disso, porque a gente já trabalha há algum tempo com lesões, como você bem mesmo falou. Eu acho que já está em torno aí de uns 15, 20 anos praticamente nessa estrada. E a lesão por pressão, infelizmente, ela é muito frequente, seja no ambulatório, no serviço de home care, no atendimento hospitalar. Então, por que não começar no nosso pilar de Life Unlimited, trazer para o Closer to Zero o programa Closer to Zero, que tem como preceito uma certificação em práticas clínicas seguras na prevenção de lesão por pressão. Então, a gente busca aí uma série de processos que tem como propósito dar suporte para os nossos clientes, aos nossos profissionais que nós visitamos frequentemente dentro dessas instituições que sofrem com esse tipo de problema, dar um apoio através dessa certificação que foi feita em parceria com o IBS, né? Foi um parceiro aí que comprou essa ideia, essa proposta de uma certificação totalmente inovadora, única no Brasil. Nós não temos ainda uma certificação com esse tipo, com esse nível de excelência, com todo esse nível de detalhamento, e feito por uma instituição que tem todo o know-how, né? Isso, uma instituição certificadora. O IBS elabora manuais de certificação, acho que nem todos sabem disso, né? Mas nós temos alguns manuais próprios, manuais em parceria. Com a SMIF foi um manual realizado com completa isenção, essa foi uma premissa, né, da nossa parceria. E só para complementar esse contexto, apesar de a gente não ter dados estatísticos ainda brasileiros, né, tão sólidos, eu fiz uns levantamentos aqui do quanto a gente já tem mensurado. Achei um trabalho americano que menciona afetar hoje, né, a lesão por pressão, cerca de 60 milhões de habitantes americanos, resultando em 60 mil óbitos, né? No Reino Unido, esse número é mais alarmante porque ele acomete 700 mil pessoas, mas 29 mil vão a óbito. Então, é mais grave do que a gente realmente imagina, né? Muitas vezes, quando a gente quando a gente provoca esse tipo de assunto nas organizações que estão estruturando o seu sistema de gestão da qualidade, né? Como a criação de comitês de prevenção de lesão por pressão, é olhado com um certo exagero da nossa parte, mas realmente porque a gente não tem consciência, né, estatística do quanto a gente pode estar promovendo segurança e prevenindo lesões, às vezes permanentes ou até óbitos. E vamos falar um pouquinho desse programa, então, né? O programa realmente foi feito em parceria, a certificação foi feita em parceria. Eu trouxe até um manual para vocês, para quem não conhece, esse daqui é o manual, o bebê, né?
Isso, o bebê que foi construído há quase 2 anos. É um manual em práticas clínicas seguras na prevenção de lesão por pressão. Ele faz parte do programa Closer to Zero. E a iniciativa de construir esse manual é para que realmente esse assunto ele fosse mais valorizado nas organizações, né? E me conta o porquê que a Smith Nephew resolveu fazer essa parceria com o IBS, né? De construir um manual como esse. Bom, nós já observamos em algumas circunstâncias surgirem algumas certificações que, na verdade, não eram oferecidas por instituições que são acreditadoras ou que têm, obviamente, esse tipo de trabalho no seu dia a dia. E isso me incomodava bastante, porque eu falava assim, bom, quando eu entrei na Smith, eu falei assim, nós temos uma cobertura, um curativo, que ele tem um alto nível de evidência científica em relação à sua capacidade de prevenção de lesão por pressão. E a gente nunca promoveu isso de uma forma muito forte. E eu pensava assim, bom, mas eu vejo em algumas situações, algumas instituições sendo certificadas e com um programa extremamente comercial, linkando com coberturas, porque nós somos uma indústria. Eu falei assim, não, a gente precisa trazer uma certificação de fato para os clientes que seja totalmente, não tenha ligação com a nossa atuação enquanto Smith Nephew no que diz respeito à parte de tecnologias. Então, nós buscamos, obviamente, uma instituição que fosse confiável, que tivesse expertise dentro dessa área, e nós chegamos até o IBS. Um ponto importante do programa Closer to Zero é que ele tem como objetivo fortalecer a segurança de práticas seguras dentro das instituições. E aí, através dessa melhor estruturação de processos, diminuir a incidência de lesão por pressão como um efeito de uma melhor organização desses processos, introdução deles, enfim. Um ponto que é importante em todo o programa Closer to Zero é que nós fazemos um acordo mútuo entre a Smith Nephew e também os hospitais, em que nós deixamos muito claro que a instituição não tem obrigatoriedade nenhuma de adquirir nenhuma das nossas tecnologias. E isso é feito de uma forma com bastante tranquilidade, transparência, segurança e respeito com os nossos clientes. E por isso nós buscamos o IBS, que é uma instituição totalmente à parte, que não tem nada a ver com a Smith. Então, foi importante buscar uma instituição que fosse de fato acreditadora e que pudesse fornecer uma certificação real. E dentro disso, por favor. Desculpa. Essa imparcialidade, né, que vocês colocam dentro dessa idealização, né, da certificação dentro do programa Closer to Zero, mostra o quanto vocês são responsáveis com o resultado, independente se a instituição é cliente de vocês ou não é cliente de vocês. Então, a bandeira de levar a segurança em primeiro lugar é o que falou mais alto, né, nesse projeto que vocês idealizaram. E eu achei importante você ter falado sobre a certificação. Acho que vale a pena aqui diferenciar, porque talvez nem todos conheçam a diferença de uma validação para uma certificação, né? Falando primeiro de validação, eu trabalhei bastante tempo com validação. A validação, ela é um processo mais documental, ela tem relacionamento mais com o regulatório. É normalmente utilizado, por exemplo, em TI para fazer o mínimo produto viável, que é o MVP, ou para fazer validação de equipamento, ou para fazer validação voltado aí para metrologia, ou para processo de produção medicamentoso, ou para processo de esterilização. Então, isso é validação, né? Quando a gente fala de certificação, é algo bem maior, né? O próprio nome diz, né? Certificação é tomar certeza. Então, ele é executado por uma instituição acreditadora, certificada, geralmente pela ANS.
internacionalmente, ou pela ISO/Metro, né, ou até pela ISQA, como o IBIS é. E a certificação, ela envolve também um julgamento de valor, porque você compara os requisitos que já estão pré-estabelecidos no manual de certificação, que requisitos esses que envolvem não só a prática, né? Então a gente avalia como a instituição adota todos aqueles procedimentos na prática, né? Diferente da validação, que vê muito mais documento, aqui a gente quer saber se aquilo que foi padronizado como política, como diretriz, ele efetivamente tudo aquilo está sendo aplicado, bem como a gestão, né? Porque eu preciso garantir que essas práticas sejam sustentáveis. Então, toda a prática precisa ser gerida. E não deixa de ser um processo educativo, que a gente gera valor. Então, a certificação ela é completamente diferente de validação. Acho que vale a pena aí ressaltar para quem não conhecia essas diferenças. Excelente ponto. Excelente ponto. Eu acho que a gente buscar cada vez mais um nível mais elevado de excelência só tem a contribuir para as práticas clínicas seguras para os pacientes, seja em qual esfera de atendimento você esteja prestando para o paciente. Obviamente, infelizmente, uma coisa que é certa no nosso dia a dia é que um dia a gente vai se tornar paciente de alguma forma. Ou porque o nosso familiar está dentro desse processo, ou porque nós mesmos podemos ter alguma doença que traz alguma implicação e que nos coloca nessa situação. Eu mesma recentemente passei por um problema de hospitalização com uma pessoa muito importante para mim da família, que iniciou com um quadro de lesão por pressão, ela chegou em estágio 1, que graças a Deus é muito leve, que rapidamente o hospital muito profissional, ele identificou rapidamente, porque existem escalas de avaliação para os pacientes que apresentam baixo ou até alto nível de risco para desenvolvimento de lesão por pressão. E mais para frente a gente vai falar em outras lives um pouco mais sobre isso, sobre como avaliar, como classificar. Mas rapidamente o hospital teve essa capacidade de identificar o desenvolvimento da lesão e definiu uma série de condutas clínicas que foram fundamentais para que não ocorresse a progressão do desenvolvimento dessa destruição tecidual. Então, isso foi relevante, um fator assim, fundamental para que os familiares, no meu caso eu e muitas outras pessoas, também acredito nessa mesma situação, porque quem nunca conheceu uma pessoa que teve lesão por pressão ou que indicou alguém, enfim, diariamente a gente ouve casos assustadores de lesões graves, incapacitantes e até de pacientes, como você bem mencionou, que vão a óbito. Então, o programa, ele prevê 3 esferas importantes dentro do programa Closer to Zero. Primeiro, o processo de assessoria, em que a gente consegue, junto à instituição, que obviamente tem interesse em levar o programa Closer to Zero para dentro dos hospitais. Nesse primeiro momento, a gente está trabalhando, obviamente, primeiro com os hospitais, mas futuramente a gente pretende trabalhar também com os serviços de home care. E o nosso trabalho de assessoria, ele está muito pautado no apoio no desenvolvimento de protocolos assistenciais. Várias instituições precisam desse tipo de instrumento, que é fundamental para que você busque, através de documentos como o protocolo, uma melhor efetividade da assistência prestada. E, óbvio, também aí buscar um nivelamento, uma linguagem mais uniforme dentro da instituição, para que cada um não defina condutas que não tenha níveis de evidência que possam, de fato, contribuir para um melhor desfecho clínico. Um segundo ponto importante do programa Closer to Zero é a consultoria que nós oferecemos, obviamente, dentro da prevenção de lesão por pressão, que ela trabalha muito com a parte educacional. Nós acreditamos que a educação é o principal fator reagente para a mudança de qualquer tipo de indicador. E dentro deste trabalho educacional, a gente também trabalha muito com a sensibilização. Por quê?
A gente pode citar aqui casos de muitos profissionais da saúde que são tabagistas. A gente está cansado de saber quais são os problemas do cigarro, quais são as complicações, mas por que não para de fumar? Então a gente precisa buscar essa sensibilização, porque só conhecer o que é lesão por pressão, saber fazer uma avaliação, estadiamento, não é suficiente. A gente precisa buscar, dentro de cada uma dessas instituições, uma campanha de sensibilização interna que para cada instituição tem um perfil completamente diferente. Então, isso precisa ser desenhado em conjunto com essas instituições. E o programa, ele também oferta, dentro dessa esfera de assessoria, esse trabalho de consultoria educacional. E, por fim, a certificação propriamente dita, que tem aí como objetivo certificar, de fato, as práticas clínicas seguras que foram, de uma forma contínua, dentro de um processo que, obviamente, depende do nível de maturidade de cada instituição. Ela pode levar de 1 mês, 6 meses, 8 meses, a 1 ano. Tudo depende do nível de maturidade que cada instituição se encontra para que se consiga desenvolver aí todos os processos necessários para reduzir essa incidência de lesão por pressão. Muito bem. Acho que isso de certificação você pode falar, obviamente. Vou complementar um pouquinho. A avaliação de certificação, ela entrou no mesmo rol, né, do nosso programa operacional do IBS. Então, nós trabalhamos com diversas metodologias, né, alguns manuais, ONA, AXA, Internacional, e outras certificações como Covid-Free, de lesão por pressão. E essas certificações, elas podem ser tanto feitas presencialmente, mas na maior parte das vezes a opção está sendo remota, em razão desse momento, né, em que todos estamos vivendo. Então, o IBS, ele já trabalhava com algumas plataformas remotas já há 2 anos, por conta da certificação internacional, e agora a gente utilizou todo esse know-how para adaptar para essas outras metodologias e a gente poder realizar a visita independente se a situação da cidade, né, que o hospital está inserido, está em bandeira permitida ou não. Então, a gente consegue fazer isso. Inclusive, nós teremos um curso de formação de avaliadores agora nos dias 10 e 11 de novembro. A gente vai falar pela primeira vez com muita profundidade sobre avaliação remota, que é o nosso dia a dia. Hoje está sendo o dia a dia do IBS. Mas a certificação... E é importante, e acho que desculpa te interromper, mas acho que um ponto imagina, pode falar. Do IBS é essa capacidade também de se moldar a essa realidade que nós vivemos hoje. Então, fazer uma certificação, conseguir levar todo esse processo para a instituição de uma forma remota e com grande expertise, eu acho que vocês estão muito de parabéns com tudo isso. E o nosso orgulho é que em nenhum momento a gente perdeu a qualidade técnica, né? A gente tem toda essa preocupação. A preocupação começa com o cliente perguntando para a gente se vai ter muita diferença do presencial, porque o presencial é o tete a tete, né? A gente conversa bastante e o grande feedback que a gente está tendo já de quase uma centena de visitas que a gente já fez nesse modelo, é justamente esse, de que não comprometeu em nada e, pelo contrário, a gente tem conseguido ser mais produtivo. Eu não preciso mobilizar de um setor para o outro, que antes a gente perdia 15, às vezes 20 minutos de andar pela instituição para ir para o outro setor. E agora é muito mais fácil, né? A gente desconecta num setor, conecta no outro e procede à avaliação. Teve uma pessoa aqui que falou, Camisqueiro, também tenho esse paciente, cuide do outro do jeito que você gostaria de ser cuidado, né? Que é uma fala sua, né, Elaine? Se colocando no lugar do outro, acho que essa questão da empatia foi o exercício maior que a gente pôde fazer nesses últimos tempos. O Ribamar Fono, o IBS confere TB a possibilidade de selo de qualidade para empresas terceiras. No meu caso, tem uma empresa que presta serviços em fono hospitalar em alguns hospitais de São Paulo. Fonoaudiologia é outro tema, né? Longe de lesão por pressão, mas sim, é só procurar Ribamar a gente pelo direct que
você será orientado aí como certificar sua instituição de fonoaudiologia, tá? Pode ser acreditada também. E Elaine, me fala sobre os benefícios, né, desse programa, o que que a instituição ganha a partir do momento em que ela adota e ela escolhe entrar no programa Closer to Zero? Eu acho que, assim, como enfermeira, primeiro, eu gosto de ver muito o lado do paciente. Em primeiro ponto, o que que o paciente sai ganhando? Tranquilidade, segurança, menor risco de complicações, um retorno mais rápido para suas atividades, seja para o trabalho, para a família, para casa. Eu costumo falar que o hospital a gente gosta para trabalhar, mas para visitar, nem pensar, quanto mais ficar internado. Então, quanto mais rápido você voltar para a tua casa, melhor, né? Menos riscos. O paciente, ainda mais hoje em dia que você interna por um problema e pode, obviamente, estar ali sujeito a muitos outros riscos, até pelo próprio Covid. Mas, em primeira instância, o paciente é o que tem o maior benefício em relação a isso. Um outro, acho que um fator importantíssimo também somos nós profissionais. A gente gosta de ver o paciente bem, a gente quer ver um resultado, todos aqueles esforços, investimento de tempo, de estudo, de aprendizado, de esforço, desgaste, porque em muitos casos a gente se envolve, a gente se emociona e, obviamente, o que a gente mais gosta de ver são os resultados. Um outro ponto importante para o profissional é que, à medida que o programa em que você inicia o trabalho, não só de assessoria, como de consultoria, existe aí, obviamente, um desenvolvimento importante de cada profissional que se envolve em todo esse processo, já que você tem que buscar uma série de informações na construção de um novo protocolo e também para a gente poder customizar o treinamento e a educação que vai ser implantada em cada uma dessas instituições. Então, isso acaba determinando o desenvolvimento profissional e uma mudança do nível que a gente tem enquanto profissional dentro de cada uma dessas instituições e fora dela também. Um outro ponto importante é a redução de morbimortalidade, né, a alta precoce, e para as instituições, obviamente, uma redução significativa em relação aos recursos que são necessários para tratamento de feridas. A gente sempre ouve falar que tratar é mais caro do que prevenir, mas infelizmente o Brasil ainda é um país que ainda aposta muito no tratamento e pouco na prevenção. Mas esse cenário ele tem uma tendência importante para se modificar, já que já é uma realidade não só fora do Brasil, a gente sabe que isso acontece muito nos Estados Unidos, mas no Brasil vem aumentando cada vez mais a judicialização. Os hospitais e os profissionais hoje sofrem, são submetidos às vezes a processos jurídicos extensos, cansativos, desgastantes, bastante onerosos para as instituições. Inclusive, vale ressaltar a Gisele Ciccone, que é uma das personalidades, uma das profissionais que trabalha junto conosco e que também foi importantíssima no desenvolvimento do programa Closer to Zero e do manual também. Ela tem aí um evento que ela vai realizar no dia 29, às 19 horas, que chama um simulado de judicialização. Aproveito para deixar o convite para aqueles que tiverem interesse de participar. É um simulado bastante interessante em que a gente discute muito esses riscos que todos estão sujeitos, não só, obviamente, a instituição, mas também os próprios profissionais de saúde, à medida que não tem acesso a recursos, não tem desenvolvimento de protocolos, e quando os mesmos existem, esses processos não estão, de fato, muito bem estruturados dentro da instituição. Então, a judicialização, esse simulado da judicialização, ele tem essa proposta de sensibilizar, né? Ela faz parte dessa campanha de sensibilização que a gente traz. Então, acho que acredito, um dos maiores benefícios para a instituição é uma otimização desses recursos, obviamente uma satisfação maior dos clientes que passam por essa instituição, porque quando você sai do hospital e você sai dali falando, nossa, eu me senti seguro, confiante, fui bem atendido,
e os resultados foram excelentes dentro dessa instituição. E a gente, como profissional, obviamente, quando passa por uma situação como essa, com os nossos familiares, eu acredito que quem está lá trabalhando e ouve, eu trabalho e sinto orgulho de trabalhar nesse hospital, é um ganho muito grande, né? Então, óbvio que isso traz para o hospital um outro nível de representatividade na sociedade científica. Isso sem contar, obviamente, a redução dos custos, que é um fator extremamente importante para todo gestor que tem ali cada vez mais recursos reduzidos e problemas explodindo para todo lado, né? E a lesão por pressão a gente sabe que é uma delas dentro de uma instituição hospitalar ou de serviços de home care. É isso mesmo. A Caroline está dizendo aqui, Caroline Rodrigues, super interessante na instituição que atuo. Estamos justamente trabalhando a prevenção de lesão por pressão do centro cirúrgico. Parabéns, Caroline, pela iniciativa. Eu acho que o que a Caroline falou aqui fica até como dica, né? Às vezes as instituições mensuram o trabalho, o custo que, né, sem olhar o custo de tratamento, mas o custo de prevenção, para implementar na instituição como um todo. E uma alternativa é fazer isso. Começa pequeno, né? Escolhe um local onde prioriza os setores de maior risco, de exposição. Sim, setores de maior risco, onde a gente já tem o engajamento da própria equipe, né? Que está envolvida ou já está sensibilizada para as questões de prevenção, até em outras esferas, fora da lesão por pressão. E pode ser uma excelente dica aí para quem não tem nenhuma iniciativa, não tem política, não tem diretriz, não tem comitê. Comecem devagar, comecem pequenininho e as coisas vão crescendo aos poucos. A Laís Hassel pergunta como participar deste programa, como ter acesso ao manual. Estava falando, né, Elaine, sobre a certificação, acabei não concluindo. A certificação ela é muito rápida, né? Em cerca de 1 a 2 dias no máximo, a gente consegue comparar os padrões do manual com a prática que a organização está fazendo, seja na avaliação diagnóstica, seja na avaliação de certificação. Então, ela costuma ser muito rápida, mas na sua experiência, Elaine, que vocês aí estão conduzindo o processo educativo, né? É tranquilo participar do programa, entendendo que não é uma acreditação onde a gente olha todos os processos. É uma certificação robusta, mas é uma certificação de escopo específico, né? De escopo reduzido. É fácil participar do processo, como que as instituições ou os profissionais de saúde que desejam ter sua instituição incluída no programa podem aderir. Bom, primeiro procurar o próprio IBS, né? Entrar em contato com o IBS, assim como vocês atuam através de outros tipos de certificações, né, que vocês oferecem para os seus clientes em geral. Uma delas que vocês têm é a prevenção de lesão por pressão. A outra forma é através do contato com o nosso representante de vendas, que também cada instituição desse país, a equipe da Smith, ela atua no Brasil todo, então vocês podem buscar um representante da Smith Nephew para conhecer um pouco mais sobre o programa Closer to Zero. Mas o ponto mais importante, eu acredito que numa primeira instância, é entrar em contato com o próprio IBS, já que é uma certificação completamente isenta, né? A gente não se envolve nesse processo de certificação. Tanto que, às vezes, os clientes nos perguntam, então se a Smith ela nos ajuda, apoia, então está garantida a certificação. Não, não está garantida a certificação. Num primeiro momento, né, vocês fazem lá a visita de diagnóstico inicial, onde se identifica todos os pontos que precisam ser melhorados, e aí vocês enviam diretamente para a instituição esse documento, o relatório em que nós não temos acesso. Depois, o próprio hospital solicita a parceria da Smith Nephew nesse trabalho de assessoria e suporte educacional. Assessoria no desenvolvimento do protocolo e o suporte educacional de todos os pontos em que a gente precisa trabalhar, que foram ali identificados durante a avaliação diagnóstica. Só lá no final do processo que o IBS retorna novamente para fazer a certificação. Para entrar nesse círculo, então, a porta de entrada no primeiro momento, novamente, seria através do IBS.
levantar a mão e falar assim, eu tenho interesse de conhecer a certificação. E o outro ponto é conhecer através da Smith como que a gente pode estar, obviamente, apoiando os nossos clientes. Então, para quem tiver interesse, se quiser acionar o IBIS pelo direct ou mandar um e-mail para atendimento@ibis.med.br, também tem mais informações no site sobre a certificação. E a Carolina está dizendo aqui, estamos aplicando acho que a classificação, né, dos pacientes para risco de lesão e implementando intervenções específicas. É isso aí, é um primeiro passo e é um passo já estruturado, né? A gente pede isso, inclusive, dentro do manual de certificação, ferramentas de identificação de riscos e ferramentas de prevenção para intervenção precoce. Acho que vale a pena falar mais um pouquinho sobre o manual. O manual ele também tem 2 steps, né? A instituição que adotar a certificação, logo no diagnóstico, onde todos os requisitos são comparados com o manual e a prática da organização, nós emitimos, enquanto IBIS, um relatório com todos os requisitos atendidos, o percentual de atendimento e aquelas melhorias que ainda precisam ser realizadas. Este é um grande termômetro para a organização saber se ela está longe ou perto da sua certificação. Então, se a organização ela já atendeu mais da metade dos percentuais, ela já está se aproximando do momento de certificar. Então, o tempo dela de implantação costuma ser menor. Então, a gente recomenda fortemente que essa visita diagnóstica seja feita para entender o estado, né, em que a organização se encontra, bem como aproveitar a visita educativa que os avaliadores fazem e depois a Smith Neffel pode continuar aí esse trabalho educativo. A Graziela está falando aqui, muito enriquecedor. Obrigada, Graziela. A gente vai fazer também algumas outras lives, então quem se interessar por esse tema de prevenção de lesão por pressão, continuem aqui conosco nos meses de outubro, principalmente no mês de novembro, que é o mês comemorativo, né, o Dia Mundial de Prevenção de Lesão por Pressão. Nós teremos encontros especiais para aprofundar um tema e com especialistas para que vocês possam conhecer um pouquinho mais o assunto, aprender mais e aplicar em suas organizações. Elaine, mais uma dúvida que me fizeram na semana passada, acho que vale a pena você responder. As instituições que querem adotar o selo de certificação de prevenção de lesão por pressão precisam ser acreditadas, elas precisam ser certificadas, ou elas precisam ter um sistema aí robusto de sistema de gestão da qualidade ou não? Bom, a gente tem no manual e na própria certificação, a gente colocou ali 5 capítulos fundamentais, em que a instituição ela precisa atingir pelo menos 80%. Se ele não consegue atingir esses 80%, aí, infelizmente, a certificação ela não vai acontecer. Mas, um ponto que é importante, aquela instituição que não se encontra ainda pronta para ser certificada, o fato dela se preocupar em colocar e implementar melhorias, é sinal de que ela busca, de fato, a mudança desses resultados e dos seus indicadores internos. Então, à medida que ela vai evoluindo dentro desse processo, amadurecendo, por exemplo, um dos capítulos que eu considero muito importante é o 5º capítulo, que ele fala sobre a prática da excelência da prevenção de lesão por pressão. Mas existe também aquele que contempla sobre populações especiais. Eu não me lembro, acho que foi Camila que falou, eu não me lembro, Vanessa, que ela trabalha hoje um processo de prevenção dentro do centro cirúrgico. Então, esse entra uma das populações especiais. O neonato, por exemplo, existem algumas instituições que não param para pensar que o neonato, obviamente, tem aí um fator de risco também que precisa ser considerado por conta da maturidade da pele. Mas, dentro deste universo em que nós colocamos dividido em 5 partes,
no nosso manual, a instituição ela precisa atingir 80% para que ela consiga ter essa certificação. Outro ponto importante que nós não falamos, essa certificação ela vale por um ano, né, e depois ele pode buscar a renovação dessa certificação. Ou buscar um nível de excelência, que é um maior atingimento dentro desses preceitos que foram colocados na certificação. Exatamente. Então, não sei se ficou claro aí para todos, uma organização que não é acreditada, ela pode sim adotar a certificação de prevenção de lesão por pressão. Sem dúvida de que quem tem já um sistema de gestão da qualidade implantado na sua instituição, o alcance é muito mais rápido, né, dessa certificação, ou até o atingimento aí de níveis maiores, de percentuais maiores, para que ela seja certificada em excelência, né? A gente tem 2 patamares aí de certificação. Mas não é impeditivo, bem como não é impeditivo quando ela é certificada ou acreditada por qualquer outra organização, por qualquer outro organismo certificador ou metodologia de acreditação, né? Bem lembrado. São práticas... É uma dúvida frequente mesmo. Uma dúvida frequente. Por uma outra instituição, ou só acreditado por uma outra acreditadora, outra metodologia de acreditação, né? Que o IBS, por exemplo, não trabalha. Isso é conflitante? Não é, não é. São escopos diferentes. Nós convivemos nesse ambiente muito bem e nada mais é que a congruência de ações dentro da organização que vão trazer o melhor resultado para o paciente, o melhor resultado para a organização e para os profissionais que trabalham nessa organização. Tem mais uma pessoa dizendo parabéns, Elaine, fantástico programa, você é muito top. Adri falando, amei este projeto, nós também. A gente não sabe o orgulho que a gente tem, né, desse manual. Então, assim, ó, para vocês só verem novamente, Paulinho. Esse daqui é o manual. Então, aqui tem todos os padrões, né? A gente discorre aí. E o bacana é que os padrões, eles são bem descritivos. Então, a gente tem o padrão em negrito e a explicação embaixo de como atendê-los. E obviamente, né? Como tudo que o IBS faz, acho que vale a pena também mostrar aqui no finalzinho toda a referência bibliográfica, né? O slogan do IBS é qualidade baseada em evidência, e para a gente foi fundamental, sempre é fundamental investir em conteúdos e projetos que tenham esse fundamento para que a gente continue com a credibilidade. O que foi? Contribuir, obviamente, sempre com muito embasamento científico. Sim, então, sim. As referências que nós buscamos para desenvolver esse manual é fantástico. O manual, inclusive, uma das pessoas perguntou como é que teria acesso ao manual. Quando você participa do programa, em alguma situação, primeiramente a gente começa com essa reunião de contato, depois nós estabelecemos um contrato de acordo mútuo de participação, e aí no segundo momento é que você recebe o manual em que é feita uma reunião e toda a orientação de quais são as adequações que precisam ser feitas. Então é nesse momento que acaba recebendo aí por fim o manual. A Leila Borsato de responder essa pergunta. Não, perfeita. A Leila Borsato fala, nosso hospital conquistou o nível 2, deve ser nível 2 da ONA, acho que sim, né? Há pouquinho tempo. Rumo sempre a melhorias. Leila, você parabéns, é um caso Leila. De que a certificação ela é muito mais rápida, né? Ou até o nível de excelência dessa certificação fica muito mais perto na sua realidade, por você já ter uma cultura bem estabelecida no seu hospital. E parabéns, viu, pela sua certificação. A Poli Carvalho fala, excelente, parabéns. Muito bem. Então, a gente vê no Brasil essas instituições investindo com uma cultura de segurança, de qualidade, é muito gratificante. E eu acredito que para vocês que trabalham no IBS, especificamente com acreditação, eu acho que é imensurável o valor que esse tipo de trabalho tem. Eu falo para você que nós trabalhamos com uma das certificações internacionais, que é a certificação europeia, né? O IBS representa a certificação europeia na América Latina. E para nós foi uma feliz surpresa de ter
vários projetos, a gente já está com 3 projetos excelentes concedidos aqui no Brasil. E isso é muito raro lá fora. Então, mostra o quanto... Às vezes a gente tem essa síndrome de vira-lata, né? Como brasileiro. Mas a gente faz muita coisa boa. A gente faz muita coisa boa. A gente até se emociona quando a gente passa pelo diagnóstico, deixa aquela série de tarefas, a instituição se dedica, debruça em cima e faz tudo aquilo acontecer e se perpetuar. E é realmente emocionante saber que tantas empresas, tantas instituições de saúde brasileiras estão em níveis iguais ou até superiores a instituições aí de países desenvolvidos. A Graziela fala, gente, que ótimo esperar uma dessa do protocolo de medicação segura. Isso é super importante também, é um tema relevante. Concordo com você, Graziela. Também concordo, também concordo. Tá aí uma ideia boa. Pois é, está anotadíssima a ideia aqui, hein? A gente tem que dica, né? A gente já trabalha, né, os protocolos de medicação segura dentro dos núcleos de segurança do paciente, dentro de qualquer metodologia de acreditação faz parte, mas obviamente que não com a profundidade que a gente trabalha o programa de boas práticas de prevenção de lesão por pressão. Muito bem, Elaine. Estamos chegando ao fim, infelizmente. Adorei ter conversado com você. Tenho certeza aqui que todos aprenderam muito. Você aguçou muitos profissionais para buscar essa certificação. Então, só reforçando o convite, não percam as nossas lives. A gente vai ter lives em novembro excepcionais, né? Que vão ser além dessa live aqui que a gente faz uma vez por semana, para que em comemoração aí o Dia Mundial de Prevenção de Lesão por Pressão, a gente valorize mais esse tema, a gente provoque as organizações de saúde para que invistam efetivamente nessa pauta. Muito bem, Elaine, te passo a palavra para recados finais. Obrigada aí pela oportunidade. Para mim é completamente novo fazer uma live. Então, peço desculpas porque a gente fica um pouco nervosa e tal. É uma situação assim um pouco, enfim, vexatória. Mas agradeço, fico feliz aí de poder mostrar esse projeto que é tão especial para nós dentro da Smith Nephew. Deixar mais uma vez o nosso convite no dia 29 agora de outubro, às 19 horas. Venha brincar um pouco com a gente, com a judicialização. Esse simulado super importante que tem como proposta sensibilizar e ter um impacto na redução da incidência de lesão por pressão dentro de cada uma dessas instituições através da conscientização. Em novembro a gente traz muitas novidades também em prevenção de lesão por pressão. Um prazer muito grande ver muitos amigos aí, né, Paulinho? Também estou com saudades de você, amigo. Vou para Fortaleza, sem dúvida. Deixa eu permitir, né? Vou poder viajar novamente. Muito bem, muito bem. Então, fiquem conosco. Nós estaremos em outubro e novembro compartilhando uma série de materiais voltados para esse tema. Então, acompanhem por aqui, tá joia? E até a próxima segunda-feira. Um grande abraço. Tchau, tchau a todos. Até. Tchau, gente. Venha com a gente na prevenção.